Boas, alunos. Professor Everton aqui com mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje vamos falar dos princípios básicos de estatística. Bem, vamos começar com a definição de estatística. Estatística é o campo da matemática que relaciona fatos e números em que há um conjunto de métodos que nos possibilita coletar dados e analisá-los, assim sendo possível realizar alguma interpretação deles. A estatística é dividida em duas partes, descritiva e inferencial. A descritiva é caracterizada pela organização, análise e apresentação dos dados, enquanto a estatística inferencial tem como característica o estudo de uma amostra de determinada população e, com base nela, a realização de análise e apresentação de dados. Bem, princípio da estatística. Vamos falar agora de alguns elementos bem importantes para o estudo da estatística. E o primeiro é a população, ou também chamado de universo estatístico. População ou universo estatístico é o conjunto formado por todos os elementos que participam de um determinado tema pesquisado. Por exemplo, em uma cidade, todos os habitantes pertencem a um conjunto estatístico. Exemplo, todos os moradores do Gama. Se eu quero fazer um estudo sobre a população do Gama, as pessoas, então todos os habitantes fazem parte desse universo estatístico. Tá? Em um dado de 6 faces, a população é dada pela numeração das faces, que vai de 1 a 6. Cara ou coroa? A minha população, o universo estatístico, é o cara ou a face coroa. Então, esse é o princípio da população e o universo estatístico. É o conjunto formado por todos os elementos que participam de um determinado tema pesquisado. Então, não adianta eu pensar em pesquisar uma cidade A e tentar pegar um elemento de uma cidade B, por exemplo, porque esse elemento B não faz parte da cidade que eu quero fazer a minha pesquisa. Dado estatístico. Dado estatístico é um elemento que pertence ao conjunto da população. Obviamente, esses dados devem estar envolvidos com o tema da pesquisa. Por exemplo, a face de número 4 de um dado. Esse é um dado estatístico, porque nós, na face dos dados, temos de 1 a 6, e o 4 é um elemento dentro do universo. Então, ele é um dado estatístico. O jogador, Ronaldo Fenômeno, ele foi um campeão pelo Brasil em uma Copa do Mundo. Né? Teve outros, né? Ronaldinho, Pelé, entre outros jogadores. Mas ele é um dado estatístico se eu for observar todos os atletas que representaram a seleção brasileira na Copa do Mundo e foram campeões. Janeiro. Janeiro também é um dado estatístico, porque é o mês em 12. Né? O meu universo seria de janeiro a dezembro, mas se eu quiser fazer um dado específico sobre janeiro, janeiro seria um dado específico. Por exemplo, eu morador do Gama. Então, se for fazer uma pesquisa com toda a população do Gama, eu sou um dado estatístico, eu sou um elemento que pertence ao conjunto. Amostra. Chamamos de amostra o subconjunto formado com base no universo estatístico. Uma amostra é utilizada quando a população é muito grande ou infinita. Por exemplo, como eu falei na aula para vocês, em época eleitoral, né? Ano eleitoral, em que sempre tem aquelas pesquisas, né? Datafolha, Globo, entre meios jornalísticos, que dá as seguintes leituras de intenções de voto. Candidato A, 40%, candidato B, 30%, e assim vai entre porcentagem. E no final eles falam, essa pesquisa foi feita em 27 municípios, com 3.000 participantes, eleitores, né? Por que isso é uma amostra? Porque se formos pegar todos os eleitores que há no Brasil, a população é muito grande, né? É finita, ela termina, mas é muito grande. Então imagina um Datafolha ou um jornal Globo perguntar para todos os eleitores do Brasil qual a intenção de voto deles, né? Primeiro já é meio que inconstitucional, porque você já meio que saberia quem todo mundo ia votar. Mas seria incoerente porque ia demorar muito e eles não teriam a matéria para publicar no telejornal.
tá? Em caso em que pode coletar as informações do universo estatístico, é inevitável por motivos financeiros ou logísticos, como foi esse exemplo agora. E também se faz necessária a utilização de amostra. Um outro exemplo também que eu falei para vocês eu não lembro exatamente, mas tipo sanguíneo, né? Imagine fazer uma pesquisa de tipo sanguíneo de toda a população brasileira. Isso vai precisar de muito financeiro e logístico. Então, fica um estudo estatístico ineviável, tá? Inviável, desculpa, gente. Inviável. Então, é por isso que a gente pega um pedaço, faz um estudo e dali tira uma porcentagem. Mas essa porcentagem não mostra a realidade. Dado estatístico não mostra a realidade, mostra alguma estimativa, tá? A escolha de uma amostra é extremamente importante para uma pesquisa e ela deve representar de maneira fidedigna a população. Um exemplo clássico da utilização da amostra em pesquisa na realização do censo demográfico do nosso país, aquele que foi feito de 10 anos, em que esse ano não será feito por causa do Covid, que eu comentei com vocês, até abrir o site do IBGE, mas ele foi feito em 2010, era para ser feito esse ano, mas não vai ser, então será feito ano que vem, e aí eu não sei se vai continuar sendo a partir do ano que vem 10 anos, ou vai contar para continuar tipo 2030, como se fosse normalmente, aí eu já não sei dizer. Bem, variável. Variável em estatística é o objeto do estudo, é o tema da pesquisa que pretende estudar. Por exemplo, ao estudar as características de uma cidade, o número de habitantes pode ser uma variável, assim como o volume de chuva em determinado período ou até mesmo a quantidade de ônibus para o transporte público. Note que o conceito de variável em estatística depende do contexto da pesquisa. Então, explicando, né? Dentro de um universo, você pode ter várias variáveis, né? Nesse caso aqui dessa cidade. Dentro de uma cidade, você pode pesquisar um monte de coisa. Número de habitantes, quantos gostam de tal ritmo musical, o transporte público, carros, motos, veículos, essas coisas no contexto geral. Então, isso quer dizer variável, tá? É o objeto de estudo. A organização dos dados em estatística dá-se em etapas, como em todo o processo de organização. Inicialmente é escolhido o tema a ser pesquisado. Em seguida, é pensado o método para a coleta de dados da pesquisa. E o terceiro passo é a execução da coleta. Após o fim dessa última etapa, faz a análise que foi coletado e, assim, com base na interpretação, busca resultados. Tá? Veremos agora alguns conceitos importantes necessários para essa organização de dados. Então, tem uma logística para quando você vai fazer um cálculo em estatística. Não é só sair, pensar, vou calcular. Não, tem que ter exatamente esse esquema. Primeiro, escolher o tema. Depois, pensar no método para coletar os dados, que nem todos os dados podem ser coletados facilmente. Alguns precisam de autorização. E o terceiro passo é executar a coleta. Depois disso, aí, o resto vem tudo os cálculos matemáticos para você ter os seus números para a sua resposta às suas perguntas, né? O primeiro é o row, tá? O row é em caso que os dados podem ser representados por número, ou seja, quando a variável é quantitativa. Utiliza-se o row para a organização desses dados. Um row pode ser crescente ou decrescente. Caso uma variável seja quantitativa, ou seja, caso uma variável não seja quantitativa, ou seja qualitativa, não é possível utilizar-se do row. Por exemplo, se os dados são os sentimentos por um determinado produto. Então, aí é qualitativa, tá? Vem de qualidade. Quantitativa é que você pode contar. Então, quando a pesquisa for algo qualitativo, o row não serve. Ele só serve para enumerar. Exemplo. Em uma sala de aula foram coletadas a altura dos alunos em metros. Damos aí o exemplo. 1,70, 1,60, 1,65,
178, 171, 173, 172 e 164. Para organizar o row, você organiza ele de forma crescente ou decrescente. É mais viável que a gente coloque ele em forma crescente, que assim a gente vê a organização dos números. E até mesmo que o nosso cérebro, na hora de organizar, gosta de organizar na ordem crescente, tá? Então aí você organiza o row em forma crescente. E aí você pode, o fato também de você colocar em ordem crescente ou decrescente é que facilita a você encontrar um determinado dado que você queira na sua pesquisa. Tabela de distribuição de frequência. Em casos no que há muitos elementos no row e também muitas repetições de dados, o row acaba sendo obsoleto, pois a organização desses dados é ineviável. Neste caso, as tabelas de distribuição de frequência servem como uma excelente ferramenta de organização. Na tabela de distribuição de frequência absoluta, devemos colocar a frequência em que cada dado aparece, ou seja, a quantidade de vezes que ele aparece. E a seguir temos um exemplo de distribuição de frequência. Nessa tabela que estamos vendo agora, nós temos os dados, a idade 8, 9, 10, 11 e 12 anos. E no lado direito da frequência, temos quantas vezes eles apareceriam se fôssemos escrever ele no row. Então, o 8 apareceria 2 vezes, o 9, 12 vezes, o 10, 12 vezes, o 11, 14 vezes, e o 12, uma vez. Então, imagina só quantas vezes a gente tem que escrever o número 9, por exemplo. 12 vezes, então ficaria 8,8 para representar as duas pessoas com idade 8, e depois repetirá 9 12 vezes para que cada 9 represente uma pessoa com essa idade. Então, quando os dados se repetem, o row acaba ficando muito inviável. Por isso que nós escrevemos em tabela de frequência absoluta. Então, da tabela podemos obter as seguintes informações. Na classe, temos 2 alunos com idade de 8 anos, 12 alunos com 9, 12 alunos com 10 e assim sucessivamente, tá? Tendo um total de 41 alunos. E o mais importante é que na última linha da frequência você coloque sempre o total, porque esse total vai servir para o próximo assunto que iremos comentar. Mas, antes disso, aquele exemplo que nós fizemos ao vivo, que eu pedi para vocês escreverem a idade de vocês. Então, imagina só, teve 31 pessoas, né? 31 pessoas lá na aula no Meet, que escreveram as suas idades. Então, tá aí o row organizado em forma crescente, tá? Para vocês verem como ficaria. E olha só como vai ficar muito obsoleto você fazer 12, 12, 12. Então, para esse tipo de exemplo, é melhor colocá-los em tabelas, que fica exatamente assim. O dados, que é a idade de vocês, e a frequência absoluta aí na direita. Tabela de frequência relativa. Na tabela de distribuição de frequência relativa, usamos a porcentagem em que cada dado aparece. Novamente, faremos o cálculo baseado na tabela de distribuição de frequência absoluta. Sabemos que 41 corresponde a 100%, voltando ao primeiro exemplo, dos alunos da classe. Logo, para determinar a porcentagem de cada idade, basta dividirmos a frequência da idade por 41 e depois multiplicar por 100. Para assim que a gente vamos saber exatamente a porcentagem que cada dado aparece. Então, aquele com 8 anos, que tem 2 pessoas. Então, 2 dividido por 41 e depois multiplica por 100. Dá 4,8%. Então, a idade 8 aparece em 4,8% entre todos os dados. E assim você vai fazendo para cada um. O 12 aqui, que representa para 9 anos. 12 com 41, então depois o resultado multiplica por 100. A mesma coisa para outra idade, e assim vai. Totalizando essas porcentagens aqui, é óbvio que vai ter que dar 100%.
É claro, sempre vai dar 100%? Não, depende muito dos seus dados e na hora de fazer a transformação, mas sempre vai chegar próximo a 100%. Às vezes a gente faz um arredondamento, ou às vezes a gente faz um truncamento, e às vezes chega a 99,8, alguma coisa assim. Porque a estatística não vai dar números certos, vai dar uma estimativa para vocês, tá? Então, nesse caso aqui, ó, a frequência relativa de pessoas que têm idade de 8 anos é 4,8%. De 9, 29,2%. De 10, 29,2%. De 11, 34,1%. E de 12%, 2,4%. Logo, totalizando 100%, que são os 41 alunos. Classe. Em casos que a variável é contínua, isto é, quando ela possui diversos valores, é necessário agrupá-los em intervalos reais. Na estatística, esses intervalos são chamados de classe. Para construir a tabela de distribuição de frequência em classes, devemos colocar os intervalos na coluna da esquerda, com seu devido título. E na coluna da direita, devemos colocar a frequência absoluta de cada um dos intervalos, ou seja, quantos elementos pertencem a cada deles. Então, esse exemplo. A altura de alunos da classe do terceiro ano do ensino médio de uma escola. Bem, a gente sabe que uma classe geralmente tem 30, 32 alunos. Imagina escrever isso no row, né? É absurdo, já seria inviável. Agora, imagina escrevendo isso na tabela de frequência. Bem, também vai ser um pouco inviável, porque você vai ter alturas distintas. Pode ter alturas iguais, mas quem te garante das 30? Então, imagina quantas linhas você teria que fazer. Então, por isso que você vai criar uma estimativa entre as alturas e vai criar classes, e dentro dessas classes você vai ver a frequência. Então, o que foi feito aí? A primeira classe foi pessoas que têm entre 1,40 m e 1,50 m. Depois, entre 1,50 m e 1,60 m. Depois, entre 1,60 m e 1,70 m. Depois, 1,70 m, 80 m, e depois 1,80 m e 1,90 m. Então, quando você cria essas classes, você consegue organizar melhor os seus dados e você também consegue organizar melhor a sua distribuição de frequência. Então, nesse exemplo aqui, ó, um aluno tem entre 1,40 m e 1,50 m. Ah, mas professor, qual é a altura certa desse aluno? Não importa, porque a minha coleta, a minha análise de classe, né, ela está dividida em intervalos que eu quero analisar a altura. Então, não importa qual é a altura certa desta pessoa, mas o que importa é saber que uma pessoa tem entre 1,40 m e 1,50 m. E assim vai para os outros valores. 1,60 m e 1,70 m temos 8, e assim vai, 1,70 m, 1,80 m temos 2, 1,80 m e 1,90 m temos 1, totalizando aí 16 alunos, tá? Bem, outra parte é a medida de posição. As medidas de posição são utilizadas em casos que é possível construir um row numérico com dados ou uma tabela de frequência. Essas medidas indicam a posição dos elementos em relação ao row. As três principais medidas são, primeiro, a média aritmética, tá? Então, considere um row com os elementos A1, A2, A3, AN. Isso aí são elementos, tá, gente? Esse A1, A2, A3 é uma forma genérica de se escrever. A média aritmética desses N elementos é dado pelo a soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos que ele tem, tá? Vamos a um exemplo numérico. Em um grupo de dança, as idades dos integrantes foram coletadas e representadas no row a seguir: 18, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 25, 30. Vamos determinar a idade média dos integrantes desse grupo de dança, tá? Então, a idade média desse grupo de dança é você somar todas as idades de todos os integrantes e dividir pela quantidade de integrantes que há neste grupo. Então, pegou 18 com 20, mais 20, 21, 21, 21, mais 22, 22, 25 e 30. Soma tudo, divide por 10. Então, dá 120 dividido por 10.
Então, a média de idade dos integrantes é 22. Outro exemplo que eu também falei na aula, onde é usado esse conceito de média? É em jogadores de futebol, quando o comentarista fala: o time a média de jogadores é de 28 anos. Então, o que fez? Pegou a idade de todos os jogadores daquele time, somou e dividiu pela quantidade de jogadores, e que deu 28. Não significa que todo mundo tem 28. Pode ter criança de 18, 17, 22, mas também pode ter gente com 32, 34, 35. Então, a soma disso, a soma do valor das idades e dividido pela quantidade de jogadores é que deu, no meu exemplo aqui arbitrário, idade média de 28, tá? Outra é a mediana. A mediana é dada pelo elemento central de um row, que possui uma quantidade ímpar de elementos. Caso o row possua uma quantidade par de elementos, devemos considerar os dois elementos centrais e calcular a média aritmética entre eles. Então, a mediana é tranquilo. É o elemento que vai dividir o row em duas partes iguais, tá? Então, olha só. Considera o primeiro exemplo. Primeiro row. 2, 2, 3, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Como é uma quantidade ímpar de elemento, o elemento que vai dividir o row em duas partes iguais é o 4. Porque você pode ver que tem, para a esquerda do 4, tem 4 números, 4 elementos, e para a direita do 4 também tem 4 elementos. Então, quando for ímpar, é tranquilo. É só ver o elemento central do seu row. Tá? Então, o 4 é o cara que divide o row em duas partes iguais. Então, ele é o elemento central, que logo é a mediana. Exemplo, voltando para o grupo de dança. Calcule a mediana das idades do grupo de dança. Lembre-se que o row das idades desse grupo de dança é dado por 18, 20, 20, 21, 21, 21, 22, 22, 25 e 30. Aqui agora eu tenho uma quantidade par. Se eu tenho uma quantidade par, então vão ser dois números centrais, dois elementos centrais, que vai dividir o row em duas partes iguais. Então pode perceber que o 21, 21 destacado em vermelho são os meus elementos centrais, que a partir do 21 tem 4 para a esquerda e a partir do outro 21 tem 4 para a direita. Mas para saber o valor da mediana, eu tenho que calcular a média aritmética desses valores. Então eu tenho que pegar o 21, somar com 21 e dividir por 2. Já que são dois elementos, a média aritmética é soma dos elementos dividido pela quantidade de elementos. Como são dois elementos centrais, então é a soma entre eles dividido por 2, que vai dar exatamente o quê? 42 dividido por 2, 21. Moda. Chamaremos de moda o elemento do row que possui maior frequência, ou seja, o elemento que mais aparece nele. Tá? Voltando ao exemplo da moda do row, voltando ao exemplo do row das idades dos dançarinos, o elemento que tem maior frequência, ou seja, o que aparece mais, é o 21. Então, a moda é exatamente 21. Naquele exemplo da idade de vocês, a moda é quem? O 13, que muitos de vocês têm 13 anos. Então, o elemento que aparece com maior frequência, tá? Ele é a moda do seu row. E aí vamos fazer uns exemplos de frequência, média, moda e mediana. Um professor de física aplicou uma prova valendo 100 pontos, em que seus 22 alunos obteve como resultado a distribuição das notas vista no quadro a seguir. Então temos aí, tá? Um aluno tirou 40, outro 90, outro 20, assim vai. Primeiro, escreva o row dessas notas. Letra B, escreva a frequência relativa da maior nota. Então, escrever o row seria isso, escrever a distribuição das notas em ordem crescente ou decrescente e colocar. Esse aí é o tipo do row que é obsoleto. Então, mas ele pediu só foi para mostrar. Mas esse row, esses dados ficariam melhor o quê?
numa tabela de frequência, que eu vou deixar para vocês fazerem em casa, tá? Observando o row, podemos ver que a maior nota foi 90 e que sua frequência absoluta é igual a 1. Então, só aparece uma vez o 90. Tá? Para determinar a frequência relativa, devemos dividir a frequência absoluta pela frequência total e depois multiplicar por 100. Então, fica 1 dividido por 22, 0,045. E para passar para a porcentagem, eu pego esse resultado e multiplico por 45. Tá? Um outro exercício agora. Depois de jogar um dado em forma de cubo e de face numerada de 1 a 6 por 10 vezes consecutivas e anotar o número obtido em cada jogada, constitui a seguinte tabela de frequência. Então, a pessoa tem um dado, jogou 10 vezes consecutiva. Dessas 10 vezes, ele foi anotando o resultado que caiu. Então, ele percebeu que o número 1 caiu 4 vezes. O número 2 caiu uma vez. O número 4 caiu 2. O 5, 2. E o 6, uma vez. Então, essas foram as frequências. Não significa que caiu o número 1 na primeira, segunda, terceira, quarta jogada dele, não, tá, gente? Aqui caiu 4 vezes. Tá bom? Opa, desculpe. Então, voltando. Então, feito isso, eu quero que calcular a média, a mediana e a moda dessa distribuição de frequência, tá? Então, primeiro, para calcular a média, observe que existe uma repetição dos números obtidos. Assim, utilizaremos a média aritmética ponderada. Gente, a média aritmética ponderada não tem nada assim, não é novo, não. É só um jeito mais simples de fazer a média aritmética básica. Por quê? O número 1, ele repete quanto? 4 vezes. Então, se a gente fosse fazer a média normal, seria o quê? 1 mais 1 mais 1 mais 1. Depois o 2. 1, né? Aparece uma vez só. Depois o 4, botaria 4 mais 4. Então, na verdade, ele pegou o número, ele pegou a face do dado e multiplicou pela quantidade de vezes que essa face caiu, tá? Essa é a média aritmética ponderada. Então, ele fez 1 vezes 4, que é o quê? A face 1 caiu 4 vezes. Mais 2 vezes 1, a face 2 caiu uma vez. 4 vezes 2, a face 4 caiu 2 vezes. 5 vezes 2, a face 5 caiu 2 vezes. 6 vezes 1, a face 6 caiu uma vez. Dividido pela quantidade de jogatinas que ele fez. Ele fez 10 vezes a jogada, tá? Então, isso é média aritmética ponderada. Então, fazendo os cálculos aí, a média aritmética dessa distribuição de frequência é 3. Tudo bem? Bem, para determinar a mediana, devemos organizar o row de forma crescente ou decrescente. Então, tá aí, ó, o row 1, 1, 1, 1, 2, 4, 4, 4, 5, 5, 6. Tá? Falei um número a mais aí, desculpa. Então, nós temos aqui que é uma... São 10 elementos, então é uma quantidade par. Se é uma quantidade par, eu tenho que pegar os dois elementos centrais e tirar a média aritmética entre eles. Então, os dois elementos centrais é o 2 e o 4. Então, eu vou pegar 2 mais 4, dividir por 2, que são dois elementos. Então, vai dar 6 dividido por 3. Então, a minha mediana é 3. Tá? E a moda é o elemento que mais aparece. E a face que mais aparece, ou seja, a face que apareceu com mais frequência nos resultados do jogo de dado foi a face de número 1. Então, a média, a mediana e a moda são, respectivamente, 3, 3 e 1. Um outro exemplo aqui, ó. A tabela a seguir mostra a evolução da receita bruta anual nos 3 últimos anos de 5 microempresas que encontram-se à venda. Então, temos aí alfinetes, balas, chocolate, pizzaria e tecelagem. Então, eles têm aí os valores de bruto anual, ou seja, quanto arrecadou cada empresa
em milhares de reais, tá? O investidor deseja comprar 2 das empresas listadas abaixo. Para tal, ele calcula a média da receita bruta anual dos últimos 3 anos e escolhe as 2 empresas de maior média anual. Quais serão, das 5, as 2 que ele pretende comprar? Então, tá vendo que para ele decidir qual das 5 empresas comprar, 2 das 5, ele decide fazer a média da receita bruta, então a média aritmética, tá? Então, primeiro, para eu saber, eu tenho que calcular a média aritmética das 5 empresas. Então, tá aqui, ó. Alfinetes, a média aritmética dos 3 valores que arrecadou bruto dá 220. Das balas, dá 210. Dos chocolates, tá aí os 3 valores anuais, dividido por 3, somado dividido por 3, tá aí 225. Da pizzaria e da tecelagem, tá? Então, baseado nisso, as duas empresas que têm a maior média de receita bruta entre os 3 anos que ele pesquisou é exatamente a pizzaria Y e o chocolate X. Então, esses seriam as empresas que ele compraria por ter um valor médio maior em relação aos outros, tá? Um outro lugar também que eu lembrei agora falando com vocês, Bolsa de Valores. Bolsa de Valores é muito usado a parte de estatística, média, moda, mediana, tá? Embora seja um pouquinho mais complexo, mas, assim, investimento para principiantes parece muito isso na hora de você tomar uma decisão em que investir. Não é só ver o nome da empresa, não. Você tem que realmente ver os dados, ver o período, ver a frequência que acontece o alto e baixo das empresas, quando ela se mantém estável para decidir. Por isso que investimento e economia é um pouquinho complicado e dor de cabeça. Mas é legal. Outro exemplo aqui. Quais os valores são a moda, mediana e média dos números listados a seguir? Então tem aí outros elementos, tá? E eu quero saber exatamente a moda, mediana e a média. Então, olha só. A moda é o número que aparece com maior frequência. E você pode perceber que nesses números listados, tá? A moda é o número 236. Ele aparece, é o único número que aparece 2 vezes. A mediana é o número central de uma lista de ordem crescente, tá? Como aí eu tenho uma quantidade par de elementos, é o mesmo caso, tá? Eu pego os elementos centrais, tá? Eu pego os elementos centrais e tiro a média aritmética entre eles. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é organizar o row. Tu pode ver que na parte inicial, o row não está organizado. Então, organizando aí, observa-se que os elementos centrais são o elemento 299 e o elemento 325. Então, para saber a mediana, eu vou somar esses 2 valores e dividir por 2. Então, a minha mediana é 312. E a média aritmética é obtida pela soma de todos os números e dividindo o resultado pela quantidade de números somados. Então, eu vou somar todos os números e dividir por 10, que dá 361,1, tá? Nesse caso, como eu falei, vocês podem usar a calculadora. Sabendo o conceito, sabendo como montar, a calculadora é a ferramenta mais útil para vocês fazerem essas contas. Principalmente que algumas delas sempre vai dar com vírgula. Bem, agora vamos passar para o gráfico. Gráfico é a tentativa de expressar visualmente os dados ou valores numéricos de maneiras diferentes, assim facilitando a sua compreensão. Existem vários tipos de gráficos. Os mais utilizados são o de coluna, o de linha e os circulares. Os principais elementos são números, títulos, fonte, notas e chamadas. Então, é só um desenho que facilita você escrever os seus dados estatísticos de forma para facilitar.
Então, o que é necessário para fazer o gráfico em estatística? É necessário ter os dados, que são as suas coletas, pesquisados de sua amostra, e a frequência, seja absoluta ou relativa. Bem, e aqui eu coloquei alguns tipos de coleta para vocês terem noção na hora quando forem ler um gráfico, tá? Tem aquele coleta direta, quando é obtida diretamente da fonte. Por exemplo, uma empresa que realiza uma pesquisa para saber a preferência dos consumidores pela sua marca. Coleta contínua, registro de nascimento, óbito e casamentos. Coleta periódica, o censo demográfico, censo industrial, tá? Porque é feito de período. Coleta ocasional, registro de caso de dengue, como a gente já falou também na aula. Dengue tem um período que ocorre, uma ocasião, né? De janeiro a janeiro que tem casos de dengue. E coleta indireta é feita por deduções a partir dos elementos conseguidos pela coleta direta, por analogia, por avaliação, indícios ou proporcionalização. Aí está um exemplo de dado, de um gráfico, tá? Feito em barras. Aí a gente pode interpretar esse gráfico como várias situações. Vamos imaginar que isso aí seja um caso de satisfação, uma empresa pedindo satisfação para o seu cliente, telemarketing, por exemplo. Então temos aí, ó, que uma pessoa achou o atendimento excelente, 2 pessoas ruim, 4 pessoas bom e 6 pessoas acharam ótimo o atendimento, tá? Mas aí pode ser uma circunstância qualquer desse gráfico. Um outro aqui, que você tem o estudo anual, distribuição de matriculados por tipo de cursos, tá? Qual vai ser? Aí, não sei. Aqui está dizendo aqui embaixo, né? Desculpa. Presencial, né? Bacharel é o mais escuro, licenciado, o cinza aqui, e o tecnológico, esse aqui menor. E a distância, temos aí a distribuição. Só que aí ele vem falando a totalidade. E você pode ver que vem crescendo. Vem crescendo os números a partir dos anos. Ou seja, mais pessoas procuram fazer cursos tecnológicos entre 2001 e 2010. Outro tipo de gráfico para leitura. Temos outro aqui também. O gráfico abaixo representa a porcentagem de notas obtidas por uma sala de 50 alunos em um teste de conhecimentos gerais. Então, primeira coisa que eu quero chamar a atenção é, na parte vertical, aqui temos os números colocados, que é até 50%. Ou seja, ele ajeitou em classe. Porque, pelos resultados, a gente percebe que 20% dos alunos tiveram nota 1, 44% tiveram nota 2, 15% 3, 14% 4 e 7% nota 5. Ah, professor, poderia colocar número 7, 14, 15, 44 e 20? Poderia, mas ficaria assim, você teria que colocar exatamente graduado. Graduado é colocar a mesma distância entre seus pontos. E demoraria bastante. Então, o que ele pensou? Como eu tenho uma variação de porcentagem e essa porcentagem não passa de 50%, então ele graduou aqui a sua classe em 5 em 5, ó. Foi de 0% até 5, de 5 a 10, 10 a 15, 15 a 20, 20 a 25 e assim vai. Ele graduou. E assim ele criou as barras relativas com as suas porcentagens. Porém, como ele graduou em 5 e 5, há algumas aí que não estão tocando nessas linhas de 5 e 5. São exemplo 44, o 14 e o 7. Bem, o 44% é um valor maior que 40 e menor que 45. Então, pode ver que ele não toca na linha de 45, ele fica um pouco abaixo. Ele fica acima dos 40 e abaixo dos 45. A mesma coisa o 14.
O 14, ele fica abaixo do 15, porém acima do 10. E o 7, ele é acima do 5 e é abaixo do 10, tá? Então, na hora de fazer esse tipo de gráficos, quando você faz a coluna vertical com uma certa classe, né, com uma certa classe, que você acha melhor para você desenhar o seu gráfico, é bem importante que essas barras que não estão exatamente nos valores estejam exatamente na ordem que elas estão, né? A ordem numérica. 44 maior que 40 e menor do que 45. E assim vai. Um outro tipo de gráfico também é quando você analisa em períodos diferentes, mas o mesmo objeto. Tá? Nesse caso aí, a gente está observando em 3 anos, 99, 2004 e 2005, o registro de nascimento, mas o que é o foco mesmo é a idade das mães. Então ele pesquisa a porcentagem de mães que entre 15 e 19 anos, 20, 24, 25, 29, 30, 34, 35 a 39, 40 ou mais, idade ignorada, e menores de 15 anos que foram mães em 99, 2004 e 2009. Então, nesse caso, no ano aqui, menos de 15 anos, você vai ter 3 barras, porque são 3 informações em anos diferentes, mas voltada para um mesmo objeto, que são as meninas com menos de 15 anos que foram mães. E assim a mesma coisa para o 15, 19, 20, 24, 25 a 29, 30, 34 e assim sucessivamente, tá? E aqui dentro desse gráfico a gente podemos ter bastante discussão, ideias do que está acontecendo com esses números, né? Por exemplo, em 1999, né? Houve mais mulheres entre 20 e 24 anos dando à luz do que em 2009. Então a gente pode perceber, pode criar um monte de ideias, né? Análise de dados, análise do gráfico. Pode ser que as meninas não pretendem ter filhos novas, querem estudar, entre vários aspectos, tá? Aí você pode ver, né? Do 25 ao 29, já aumentou. Em 2009, a porcentagem de mulheres que deram à luz entre 25 a 29 anos é maior do que em 99, porque aí pode ser aquela ideia, né? Já estou com emprego, já estou estabilizada, tenho uma casa, então já posso agora ser o plano de ser mãe. Então, gráficos assim, eles podem, eles ajudam a dar muitos dados, tá? Muita informação, a leitura, para a gente ter o entendimento de uma pesquisa. E isso foi feito pelo IBGE, que eu falei para vocês, que é um instituto brasileiro e confiável, que tudo que vem de pesquisa e que tem o selo IBGE é do governo, então são dados que foram pesquisados a fundo, tá? Igual o censo é feito pelo IBGE. Qualquer outra fonte fala que fez o censo, não tem, vamos dizer assim, não tem um aval governamental, tá? Pode ter o aval da sua empresa própria, mas não tem o aval do governamental, como o IBGE é o único que tem. Então aqui a gente vai fazer uns exemplos básicos de análise de gráficos, tá? Os cursinhos pré-vestibulares estão divididos em pequenas e grandes redes, cujos números estão representados nos seguintes gráficos. Então tá aí. Número de empresas, número de aluno em 1000 e faturamento em milhões. De acordo com esses dados, o faturamento das grandes e das pequenas empresas em milhões de reais respectivamente. Então eu tenho que olhar o faturamento das empresas. Então o faturamento é esta coluna aqui, a terceira coluna. Então pode perceber que o faturamento das grandes redes é de 480 milhões de reais. E o faturamento das pequenas empresas é de 720 milhões de reais.
Então, essa seria a resposta. Esta é a resposta para esse problema de análise de gráfico. Segundo, na escola de Natália há 3 períodos, manhã, tarde e noite. Com base nos dados que aparecem no gráfico a seguir, determine quantos alunos frequentam o período da tarde. Então, temos aí, ó, quantidade de alunos. Temos aqui, ele fez até 600, e aqui temos os períodos, manhã, tarde e noite. Olha só o que diferente ele colocou nesses dados, né? Ele colocou manhã, 35% dos alunos estudam no matutino, 40% no vespertino e 300 são do noturno. Então ele já deu a informação da quantidade de alunos que estudam no noturno. Então é a partir dessa informação que eu vou descobrir quantos trabalham no período da tarde, que estudam no período da tarde. Bem, como nós vamos fazer isso? Então vamos analisar. Se eu pegar a quantidade de alunos da manhã, da tarde e da noite, né, todos juntos, eles representam quanto? 100%. Então, olha aí, eu já tenho 35% da manhã, embora não seja a quantidade. Eu tenho os 40% da tarde, que é o alvo do exercício. E eu tenho os 300 da noite. Mas agora vamos esquecer o 300 e vamos botar em porcentagem. Ora, 35 da manhã com 40 da tarde, 75. Para chegar aos 100% que é do noturno, 25. Então, esses 300 alunos representam 25% dos alunos da escola. Tá? Essa foi a primeira análise a ser feita. Então, vamos descobrir agora quantos alunos tem na escola. E eu vou fazer de 2 modos para vocês. O primeiro é o modo rápido, o modo não é rápido, desculpa, de observação. Que se 25 representam 300%, 100% representará 1.200. Como eu cheguei a essa análise? Simples, ó. Se 25 é 300, dobra a quantidade. Então, 25, 50% serão o quê? 600. Ora, de novo eu multiplico por 2, logo 100% vai ser o quê? 1.200. Então, eu usei uma lógica matemática de multiplicação para chegar nesse meu 100%, tá? Um outro jeito de fazer isso, é um jeito mais habitual, é fazer a famosa regra de 3, que são frações equivalentes comparando 2 informações, tá? Ou o famoso, como vocês falaram sexta-feira, o famoso cruz-credo, né? Então, primeira fração, eu organizei que 25% equivalem aos 300 alunos. Isso vai ser igual a 100%, que vai equivaler a uma quantidade X de aluno. Feito isso, nós vamos fazer o famoso cruz-credo. 25 vezes X, 300 vezes 100. E fazendo a conta, eu achei o total de 1.200 alunos. Então, essa escola tem 1.200 alunos. Agora fica fácil achar quantos alunos são do turno da tarde. Para achar a galera do turno da tarde, basta eu tirar 40% dos 1.200. Então, vamos ter 40 vezes 100, 40 sobre 100 vezes 1.200. Esse é o procedimento de tirar porcentagem de um número. Então, você sempre vai pegar 40, multiplicar por 1.200 e dividir por 100. Fazendo a conta, dá 480. Tá? Futuramente nós vamos ver esse assunto de porcentagem e vocês vão ver que ele é muito utilizado em coisas do nosso cotidiano. Coisas que nós adoramos, por exemplo, desconto, né? Vai lá, compra à vista, opa, desconto de 10, 15, 5%, né? Isso é que a gente adora. E também é usado em coisas que nós odiamos. Nossa, esqueci de pagar a fatura, a conta de luz, vou pagar atrasado. Tem uma porcentagem de juros, ou seja, um acréscimo, tá? Isso a gente vai ver num futuro. Mas, independente do assunto, quando vai tirar a porcentagem de um determinado valor, é sempre o valor da porcentagem vezes o número que você quer, o seu total, multiplica e divide por 100, tá? E você acha exatamente a fração que corresponde a esta porcentagem, o valor numérico. Bem, outro exemplo aqui. O gráfico mostra a divisão
percentual de acordo com o grau de instrução no mercado de trabalho para deficientes no período entre 2007 e 2010, tá? Então, temos aí o seguinte, estamos pesquisando pessoas com necessidades especiais e o grau de instrução deles em 4 anos, 2007, 2008, 2009, 2010. O RAIS é Relação de Anual de Informação Social, ou seja, é um registro, né, que contadores, eu já trabalhei com isso, contadores fazem todo janeiro para dizer quantos empregados uma empresa tem, quanto foi o salário, qual o grau de instrução, idade, toda a informação do funcionário na empresa tal. Então, aí você pode, aí nesse gráfico nós podemos observar que em 2007, 47% só tinham até o ensino médio incompleto, ou seja, não terminou o terceiro ano, 38% não terminaram a faculdade e 15% terminaram a faculdade ou fizeram coisas além da faculdade. E aí vamos observando 2008, 2009, 2010. Então tá aí os dados. Se não tivesse pergunta nenhuma, né, a gente poderia até analisar assim. Olha só o que acontece entre 2007 e 2008. O número de pessoas que não têm ensino médio incompleto diminui, cai. Ou seja, pessoas mais estão estudando. E a mesma coisa, olha só, com o ensino médio a superior incompleto. Aumenta. Então, a pessoa terminou o ensino médio e entrou para a faculdade. Tá? E vocês podem fazer esse tipo de comparações, esse tipo de perguntas. Assim, quando você olha um gráfico. Mas aí, no caso, ele está perguntando o seguinte. Está correto afirmar que, no período considerado, a participação no mercado de trabalhadores de trabalho para deficiente aumentou 1% percentual em 2009 em relação a 2007 para as pessoas que não haviam completado o ensino médio? Então, vamos lá. Ensino médio, 2007, 38. 2009, 42. Não aumentou 1 ponto percentual, tá? Então, essa frase é falsa. Segundo, decresceu em todo o período considerado para as pessoas com ensino médio a superior incompleto? Então, decresceu quer dizer que está caindo os números. Não, a gente vê que aumenta, né? Aumentou bastante. Né? Em alguns casos aumenta e aumenta. Tá? De senior médio a completo. Então, não decresceu, na verdade, teve um crescimento. É menor para as pessoas com maior grau de instrução? Sim. Podemos ver que nesses dados aí, há menos pessoas com o grau de instrução superior ou mestrado e doutorado. Tá? Manteve-se constante em todo o período para pessoas com ensino médio completo? Então, ensino médio completo, a faculdade, não manteve constante, houve uma evolução. Então, nesse caso, a resposta certa é a terceira opção. É menor para as pessoas com maior grau de instrução. Bem, chegamos ao fim da apresentação. Espero que esse vídeo ajude vocês, tá? Eu vou estar publicando... o próximo vídeo vai ser a correção do formulário que eu deixei para vocês, detalhado, com os cálculos. Espero que vocês tentam fazer, mesmo fora do período, tá? Como eu já expliquei várias vezes. Façam com calma. E para frente teremos próximos vídeos aí. Até a próxima, pessoal. Bom estudo e mantenham-se seguros.